Olá pessoal, vamos então para a nossa segunda aula depois de algum tempo, sem fazer vídeo, o segundo vídeo. E nessa videoaula eu vou mostrar um pouco sobre lists e a diferença entre list e vetor, e um pouquinho de hashmap também. Vamos começar aqui então, deixa eu aumentar um pouquinho da fonte. Beleza, então vamos criar um novo projeto. Um novo Java Project. Vamos dar o nome aula list. Vamos esperar ele fazer a construção do projeto. Temos aqui pronto o nosso aula list. Vamos criar um novo package. Vamos criar um package com o nome list. Ctrl N, vamos criar uma classe agora. Vamos fazer o nosso aula lista. E vamos marcar aqui para criar o nosso método main. Vamos agora ali para a classe. Tá um pouco lento que eu estou executando esse projeto de um pendrive e abriu aqui. Então vamos começar então a falar um pouco sobre listas. No Java nós temos um pacote chamado Java Collections. O Java Collection se trata necessariamente sobre coleções. Uma coleção de objeto, uma coleção de um certo tipo de variável. Tudo que você tem numa variável que armazena várias instâncias desse objeto ou de uma variável primitiva é uma collection. Só que não podemos confundir isso com list, com vetor, com array, com hashmap, porque eles têm algumas definições um pouco diferentes entre eles. Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre listas, um pouquinho sobre hashmap e um pouquinho sobre vetor. Então vamos fazer o nosso primeiro, um list. Então vamos criar aqui um método público, retorna void mesmo, testa lista. Então vamos começar então instanciando a nossa lista. Vamos escrever list, vamos escolher o java.util, que faz parte da nossa collection, e a minha lista, deixa eu pensar, vai ser uma lista de strings, né? Lista string igual a new array list. Deixa eu fazer adicionando string à nossa lista. Vamos então colocar no nosso objeto list string ponto
e vamos usar um método que a própria lista já nos fornece, que se chama add. E vamos passar uma string qualquer aqui. Eu vou colocar Java Collections. Java Collection. Novamente vamos add mais uma string. Aula 02. Agora a minha string, ela vai ter a nossa lista de string, ela vai ter duas strings dentro dela, Java Collection e aula 002. Eu quero colocar uma outra lista, só para depois a gente, outro string na lista, só para a gente depois comparar com o vetor. Vamos de novo então adicionar outro objeto, outra string na verdade. E vamos no YouTube. Ok. Então nós temos três strings na nossa lista. E a nossa lista foi criada com sucesso. Eu vou fazer um método aqui. Imprime lista. Eu vou passar minha lista de string. Só para a gente ver o que está acontecendo com ela. Vamos criar um método aqui. Clique aqui embaixo. E vamos fazer um for. Esse for é muito interessante. Eu vou ensinar de um jeito muito legal como fazer ele. Geralmente os for que a gente aprende em C principalmente, a gente tem que declarar uma variável inteira aqui fora, recebendo um valor qualquer. Geralmente começamos com 0, quando a gente quer percorrer algum vetor, alguma matriz. E nós fazemos i igual a 0, enquanto i for menor que um objeto, né, que a gente quer comparar, e vamos fazer o nosso incremento. Aí quando a gente tivesse que recuperar esse objeto, a gente faz assim: objeto, vamos dizer que esse objeto era um vetor, aí tinha que passar o i aqui dentro, ponto, o que a gente ia querer fazer com o objeto. Para controle de listas, isso é muito mais simples. A gente vai fazer assim, ó. A gente sabe que essa lista está vindo no formato string. Então eu vou... Deixa eu apagar assim de cima aqui para não atrapalhar. Então eu vou falar assim, que uma variável string s assume uma posição em cada interação de uma string que foi setada dentro da nossa lista. Fazer nosso system.out.println e vamos passar o s aqui. Mais um. Vou colocar um barrinho para ele pular a linha. Então o que está acontecendo aqui? Começamos na nossa iteração dentro do list string, que é uma lista de string. Por que eu fiz dessa forma? Cada vez que o s que cair na interação do for, o s vai assumir uma posição da lista string. Quer dizer, na primeira vez o s vai ser o primeiro valor aqui, ó, Java Collection. Então ele vai imprimir Java Collection. Na próxima iteração, o s vai receber a aula 002. Então ele vai imprimir aqui a aula 002. E na terceira iteração, ele vai imprimir aqui, ó, YouTube, que ele vai receber a terceira posição quando for a terceira vez que está executando o for. Para a gente poder ver isso, eu vou colocar
Sysalt aqui em cima para ele imprimir a posição da lista. Então eu vou fazer assim, ó, lista string ponto diferente. Vou declarar um inteiro aqui fora para ser o nosso contador. Vai começar com 1. Sysalt. Vamos passar o nosso C. Espaçamento aqui. Vamos dar um incremento no nosso contador. Isso aqui é para vocês verem o que vai acontecer com o S, ok? Vamos executar, deixa eu chamar o nosso testa lista aqui na nosso método main, que é executado por primeiro na classe Java. Vamos ter que mudar aqui para static. Pode mudar, não tem problema não. E vamos começar. Iniciei a aplicação. E aqui ele imprimiu. Olha, lembra que eu falei que a primeira posição, que foi o primeiro que a gente colocou, Java Collection, o S aqui assumiu. Segunda posição é o aula 002, ele assumiu. E a terceira posição, que é o YouTube, ele assumiu também da lista. Então, não precisamos mais daquelas iterações com um contador, com um índice, procurando a posição do objeto na nossa lista. Se eu executar só assim, ele pegou aqui, a gente nem precisava desse N para pular linha. Ele já vai pular linha sozinho já. Java Collection, aula 002 em YouTube. E agora eu vou colocar um breakpoint aqui, só para a gente ver o que está acontecendo quando a gente passa pela iteração. Então vamos executar com o modo debug, que é esse besourinho verde que está aqui. Não precisamos da visão de debug. Então veja bem, o que nós temos quando a gente passar o mouse só em cima aqui da nossa lista, ele vai abrir essa janelinha amarela, muito legal, que é a nossa lista. Então, isso aqui oferece muita informação útil para nós, né? Ó, aqui já fala que o nome dela é a lista string e ele é um array list. O tamanho dela é 3, quer dizer que existem 3 objetos alocados dentro dela. E clicamos aqui em Element Data e nós vemos que os 3 aqui, do jeito que eu coloquei na ordem, ele colocou aqui. Então na posição 0 ele colocou o Java Collection, que foi a nossa primeira lista que a gente colocou aqui. Você vê que ele vai quebrar tudo em char, letra por letra. Em value. Mesma coisa com a aula 002 e YouTube. Vejam que bacana então. Então nós aqui temos a nossa lista com os nossos trilhos que a gente colocou lá. Aqui a gente consegue ver que a lista ordenou certinho como nós queremos. Nós não passamos a posição e só colocamos a string direto aqui no add. Com a ordem que nós colocamos, ele colocou na string. Legal, né? E o S aqui, assumiu, como é a primeira vez que passa aqui, assumiu a primeira posição do Java que a gente colocou aqui. Se a gente dá um F8, imprimiu o Java Collection, e agora o nosso S é aula 002, que é a nossa segunda posição. Ok? Se demos F8 de novo, ele imprimiu a aula 002 e agora o S equivale ao
a string YouTube. Ctrl S, ele termina a interação e termina a nossa aplicação. Então veja que é muito fácil trabalhar com list. Agora, eu quero remover uma lista. Eu quero remover um item da lista. Então eu vou remover um item da lista. Lista string. Ponto. Eu vou remover a posição 2. Vamos executar. Se deu certo. Ó, e deu certo. Java Collection 02. Ah, mas nossa posição no ar não é aula 002? Na verdade, aula 002 é a nossa posição 1. Lembre que sempre começamos com 0. Então aqui é 0, aqui é a posição 1 e aqui é a posição 2. Se eu colocar 1 aqui, ele vai remover a aula 002 e vai mostrar somente informação Java Collection e YouTube. Então, Java Collection e YouTube. Mas, se eu remover o índice 1, será que na nossa lista vai ficar vazio o list 1? Vamos dar uma olhadinha? Vamos então executar como debug. Vamos colocar o mouse aqui na nossa lista. Verificar. Ele só tem 2. E veja que legal. Ele organizou a nossa lista. Ele tirou o índice 1 que a gente quis e puxou o outro para cima. Assim a gente não tem um valor nulo, um valor vazio no meio da nossa lista. Ele está ordenado corretamente. Isso é uma das grandes facilidades de usar o list útil, porque ele já organiza tudo para nós, deixa já algo muito fácil de se fazer e de se trabalhar. Mas é só com string que a gente consegue trabalhar, com variáveis inteiros? Não, a gente pode trabalhar com um objeto também. Vou criar aqui uma nova classe. Vamos aqui um novo package. Objects, vou colocar o nome da classe, do package. Vou criar uma nova classe. E vou colocar aqui carro. Então, nossa nova classe carro está aqui. Vamos apagar o main. Vamos colocar um private string nome. Private string placa. Private int ano. Um A aqui. E vamos colocar um double preço. Vou colocar um boolean também. Ficou bem legal. Boolean. Vamos ver se esse carro é 0 ou não. 0 km. Vamos criar o nosso getters e setters. Esse atalho eu ensinei na aula passada. No Mac é Command 3 e no Windows, se eu não me engano, é Ctrl 3. Seleciona todos. Ok, ele criou nossos getters e setters. Então vamos remover isso daqui. E agora nosso list não vai mais ser de string, vai ser de carro. Aqui também vou colocar carro.
Aqui deu erro porque ele imprimir lista está pronto para receber uma lista de string e aqui eu estou passando uma lista de carro. Vamos passar então uma lista de carro. Deixa eu mudar o nome aqui também. Lista de carro. Ah, foi bem juvenil aqui. Agora ele muda sozinho. No Windows, esse comando para renomear a variável é Alt-Shift-R e no Mac é Command-Alt-R. Eu acho que no Linux é Alt-Shift-R também. E aqui já não é mais string que eu quero comparar, é carro, que é a nossa classe que a gente criou lá. Aqui eu vou apagar por enquanto. Então vamos criar objetos do tipo carro. Então, carro 1, new carro. Carro 1, o ano, vou colocar aqui 2009. Carro 1 ponto, set nome, vou colocar aqui Gol. Carro 1, set placa, ZZZ 0000. Preço, vou colocar 20.000. Zero quilômetro, false. Não é 0 km. Vamos criar o carro 2. Vamos setar essas informações também. Esse é 2013. Nome. Vou colocar aqui HB 20. Placa ZZZ 1234. Preço, vou colocar 40.000. E true, que ele é um carro 0 km. E vamos criar um outro aqui, só para a gente fazer aquele método de remoção depois. Carro 3. Vou colocar o ano aqui de 1999, esse vai ser bem velho. Carro 3.7 nome. Esse aqui vai ser um maré. 7 placa. Sem qualquer. 7 preço. Vou colocar 5.000. Não é um carro muito valioso. 0 km. Falso, que ele não é 0 km. Beleza, nós construímos agora 3 objetos do tipo carro. Inserir objetos na lista. Então, a nossa lista carro
Vamos colocar um ADD. Vou mudar aqui, ó. Vou passar o carro 2 como primeiro. Eu vou acionar primeiro o carro 2, que é o nosso HB20. Depois eu vou passar o carro 3, que é o nosso Maré. E depois, por último, vamos passar o carro 1, que faltou, que é o nosso Gol. Não vamos remover por enquanto. E vamos imprimir nossa lista de carro. Aqui não adianta só fazer isso assim, porque isso vai retornar algo muito estranho. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu só dar um run aqui, olha só, o que ele trouxe? Ele trouxe o tipo do nosso objeto, um objeto carro, que está nesse pacote aqui, e nos retornou a posição de memória de cada um deles. Não era isso que a gente queria imprimir o nome, o ano, né? Como é um objeto, a gente tem que fazer isso na mão mesmo. Então vamos pegar o get nome só. Vamos ver. Trouxe aqui, ó, o HB20 que a gente adicionou primeiro, que é o carro 2. O Maré que a gente adicionou por segundo, que é o carro 3. E o Gol, que era o carro 1 que a gente adicionou por último. Beleza, pessoal. Então, vamos debugar isso aqui e vamos ver como que a lista de carros é formada. Vou colocar um breakpoint aqui e executar no modo debug. Ele já parou aqui. Vemos que o nosso C é o HB20. Temos aqui, ó, o nosso carro ano 2013. O nome HB20, placa, preço, que é um double, ó, 4.000 e 0 km, que é um booleano true. Vamos fazer um if aqui e só imprimir se ele não for 0 km. Então vamos fazer assim. Se o carro ponto get 0 km, isso aqui é uma coisa que quando eu não sabia programar assim, quando eu realmente não sabia programar, eu fazia assim. Essa variável aqui é uma booleana, vocês concordam comigo, né? Se eu ver assim, ela vai me retornar um valor booleano. Eu não tenho porquê de comparar ela com o valor booleano. Ela já é um valor que me retorna true ou false. Isso não teria muita lógica eu fazer isso. Seria sujar o código e deixar mais complicado. Então, se eu quero saber se isso aqui é verdadeiro, eu só coloco assim. Se eu quero saber se ele é falso, eu nego ele na frente. Como eu quero que os carros não sejam 0 km para imprimir, eu vou negar ele. Get 0 km, se ele é 0 km é true. Tá, mas se ele é 0 km, eu não quero que ele seja 0 km. Então eu nego ele. Lembra nas operações matemáticas? Se fazia mais com menos, dava menos. Se fazia mais com mais, dava mais. E se fazia menos com menos, dava mais. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu fazer true mais false, o meu resultado vai ser false. Se eu fazer true mais true, o resultado vai ser true, vai ser verdadeiro. E se eu fazer false mais false, o meu resultado vai ser
true, né? Então, false e false true, true e true é true, true e false é false. Isso é a tabela verdade que a gente já conhece muito bem. Então, eu nego aqui. Desculpem. Eu nego aqui, eu quero que ele não seja 0 km para ele imprimir para mim. Beleza? Eu salvo, eu não preciso rodar o aplicativo de novo. Ele já vai trazer para mim tudo que não é 0 km. Olha, ele trouxe o maré, o gol e o HB20 a gente queria, ele não trouxe porque o HB20 é 0 km. A gente já tinha setado aqui no escopo em cima. Então vejo que é muito prático trabalhar com JavaList. Deixa eu apagar esse if aqui. Agora vamos ver como que ele formou o list de carro. Tem 3, mesma coisa de antes. Ó, Element, temos 3 carros. Clicando na flechinha aqui, ele dá todas as características do primeiro carro que ele tem. Se aqui fosse um outro objeto, você ia conseguir ver até onde ele ia chegar. Muito simples, né? Então, vamos para a execução e vamos remover um item da lista. Lembre-se que na outra vez a gente fez assim: remove e passamos o índice que nós queríamos, né? Lembre que aqui é 0, 1, 2. Só que agora eu não sei em qual item, em qual índice que ele está. Eu apenas quero remover o carro 3. Eu quero que ele remova esse cara para mim. Beleza, vamos ver então se funcionou. Lembrando que o carro 3, ele era o primeiro da lista. Posição 0, posição 1, posição 2. Então o carro 3 é o que estava na posição 1 da minha lista. Então ele tem que imprimir apenas a posição 0 e a posição 2 e removeu a posição 1. Na verdade ele tem que fazer assim. Ele tem que manter o 0, apagar o 1 e trazer o que era 2 antes no lugar do 1. Deu para entender, né? Vamos ver o que acontece agora então. Ok. Salvamos nossa classe. E ele imprimiu para nós aqui. Nós queríamos tirar o carro 3, que era o maré. Ele tirou, tocou HB20 o gol. E ele fez a mesma coisa que a gente queria lá com as strings. Ele fez a mesma coisa com a lista de carros. Se a gente vir aqui e ver a lista, olha, só tem 2 elementos. E a posição 1 foi ocupado pelo que era a posição 2. Como a gente removeu a posição 1, o 2 veio para o lugar do 1. Se eu tivesse mais itens aqui, ele continuaria empurrando todos para cima. Só ficariam null os que quando não tiver mais. Agora no meio dele não vai ter uma posição null, porque o Java Collection já faz isso sozinho quando você remove um objeto de dentro de uma lista. Beleza? Pessoal, eu vou dividir esse vídeo em várias partes. Eu vou deixar isso aqui só como lista, mais simples para vocês verem. E no próximo vídeo eu vou falar sobre HashMap. Beleza? Obrigado por assistir. Quem não assistiu o vídeo anterior pode clicar aqui. Deve ter um quadradinho aqui no final do vídeo com o link para ele. E podem avançar para o próximo vídeo, que eu sei que já vai estar online e disponível para vocês. Beleza? Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.